Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? E nossa aula hoje é movimentos sociais, tá certo? Que nós vamos discutir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, viu? E também tocar no sininho, tá bom? E aí hoje, tá certo? Vamos trabalhar justamente o tema movimentos sociais, tá bem? Vamos discutir o que é movimentos sociais, alguns tipos de movimento social, como ele surgiu, as características desse movimento, tá bom? E aí, movimentos sociais é um tema bastante trabalhado hoje em dia, né? Bastante discutido, né? Tá certo? Então, o que são movimentos sociais, né? Segundo a Maria da Glória Gon, tá certo? Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construído por atores sociais pertencentes às diferentes classes e camadas sociais. O que são atores sociais? São os sujeitos, né? Somos nós, todos nós somos atores sociais, tá certo? E aí, nós pertencemos o quê? As pessoas que participam de determinado movimento social, muitas vezes, pronto, se você pegar um movimento social de professores, né? Tem professores de diversas classes, tem o professor do fundamental, do ensino médio, do ensino superior, tem também as diferenças das camadas sociais, das pessoas pobres, pessoas também mais ricas, né, que tenham mais condições, né? E aí esses movimentos sociais, eles são políticos, né? Eles politizam que as demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, né, fazer essa modificação sozinhos, né? E aí se ele não consegue fazer a modificação sozinho, o que é que acontece, né? A união de várias pessoas, essas sim conseguem, né? E aí a gente vê os vários movimentos sociais que vêm ocorrendo na sociedade, né? Como os pedidos de impeachment, né? E os movimentos em torno de algumas etapas da população. As populações vão para a rua, né? A população vai para a rua requerer alguma coisa. Então, como são muitas pessoas, eles conseguem. Uma pessoa só não faz muita diferença, né? Então, a ação desses movimentos, né? Suas ações estruturam-se a partir do quê? De repertórios criados sobre temas e situações, seja de conflitos, né? De litígios, de disputas, tá certo? Essas ações, o que é que acontece? Desenvolvem um processo social, político e cultural. E criar-se uma identidade coletiva, né? O sujeito que faz parte daquela certa questão, tá certo? Ele se torna o quê? Ele se torna o sujeito, tá bom? Ele se torna um sujeito que, queira ou não, ele se cria essa identidade social. Ou seja, quando você faz parte de um grupo, pronto, eu vou fazer parte do grupo dos trabalhadores. Então, naquele momento, você cria a identidade de trabalhador, né? Você não é mais fulano de tal, você agora é fulano que faz parte de determinado grupo e aquele grupo se for grupo de trabalhador, é um trabalhador. Né? Se for um grupo de LGBT, grupos de LGBT, você se identifica com aquela característica, com aquela identidade. Né? Se for um grupo de mulheres, né, do campo, porque você sabe, você se identifica como uma mulher do campo. Então, são aquelas identidades, né, que cria, de certa forma, mas seja uma identidade coletiva, cria essa identidade individual, né? E dentro daquele movimento, dentro daquele conjunto lá, o que é que acontece, né? Começa, tá certo? A se criar também o que a gente chama de força de solidariedade. Ou seja, as pessoas começam a se unir em prol de um benefício comum para todas, né? E aí, todo aquele grupo vai ter um valor cultural e político compartilhado dentro daquele grupo, tá certo? Ou seja, no momento você começa a se identificar como fulaninho de tal, grupo tal, né? Grupo tal veste o que tal, se identifica de tal forma, se usa tal tipo de vestimenta, fala de determinada maneira, então tem todo um objetivo, tem toda uma perspectiva, tá certo? Para aquele sujeito, né? E aí vai criar o quê? Novas identidades, novas formas do sujeito ser, do sujeito agir, tá certo?
E aí, os movimentos sociais também, eles não ocorrem sem ou sempre ocorreram, né? Eles passam em acontecer num determinado processo histórico, né? É um fenômeno histórico, né? Então, ao longo da história, os movimentos sociais foram percebidos e estudados em diferentes maneiras, de diferentes formas, né? Teve um momento que os movimentos sociais eram vistos como aquele movimento de desordem, que só ia causar conflito, que só ia dar problemas, né? Que só causava revoltas, revoluções, né? Que era muito nocivo para a ordem social, que era prejudicial, que não deveria existir, né? Já com o passar do tempo, né, os movimentos sociais já passaram a ser vistos de outra forma, não mais dessa forma, né, como desordeiros, pessoas que só causam conflitos, né? Com o passar do tempo também, foi visto os movimentos sociais como uma possibilidade de transformação da sociedade, uma vez que esses movimentos eles lutam pelo quê? Por reformas políticas e sociais, né? Às vezes passa por revoluções, mas nem sempre. Às vezes o próprio diálogo, né, a própria conversa, o próprio, né, discurso já resolve o problema, tá certo? E aí, dos anos 70 e 80, né, esses movimentos sociais ganham bastante força, principalmente porque eles começam a lutar o quê? Sobre os regimes totalitários, principalmente quando eclodiram aqui na América do Sul, né? Aqui no Brasil a gente pode falar o quê? Do regime ditatorial, né? A ditadura que ocorreu, né? O que a gente chama do período de ditadura militar, né? E aí os movimentos sociais nesse período, né, marcaram grande luta pela democracia e retorno dos direitos dos cidadãos, né? Principalmente o movimento estudantil. O movimento estudantil teve um grande papel nesse período, né? Então, a história sempre foi um elemento fundamental para a compreensão desses movimentos, né? Se a gente for parar para ver os movimentos de como surgiram até hoje, claro, ela é fundamental para que a gente entenda como esse movimento, né, ele foi, queira ou não, de certa forma, evoluindo com o passar do tempo, né? E assim também como a estrutura, os aspectos estruturais desse movimento, ele também vem surgindo, né? Ele se tornou indispensável para compará-los ao tempo e ao espaço, tá bom? E aí o que é que acontece? Os movimentos sociais, também ele passou por um momento que a gente chama de criminalização dos movimentos sociais. Ou seja, até hoje, ainda tem pessoas que veem os movimentos sociais como o quê? Como aquela desordem social, né? Aquele grupo perigoso, tá certo? Que poderia o quê? Que poderia prejudicar algumas pessoas, né? No caso, quando a gente fala hoje do MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Principalmente quando a gente escuta a classe mais favorecida, né, os grandes proprietários de latifúndios de terra, né? A gente vê muito esse discurso neles, né? Tá certo? Que os movimentos sociais, né? Eles são o quê? São movimentos de desordem, né? Que acarretam muitos problemas, que vai ameaçar, né? Tá certo? Então, por quê? Porque aí tá claro, né, um discurso, ou seja, uma disputa entre duas classes sociais, né? A classe trabalhadora e a classe, queira ou não, no caso, os grandes latifúndios, né, os donos das terras, tá certo? Tá bom? E aí o que é que acontece? Esses grupos se associam a lutas e militâncias desde movimentos de criminalidade, marginalidade, né? As pessoas chamam dessa forma e também vem chamar, tá certo? Esse pessoal também de classe perigosa, né? Como se os trabalhadores sem terra fossem uma classe perigosa, assim eu dei um exemplo, mas pode ser qualquer classe social, né? E aí, por que esse intuito? Por que isso ocorre? Porque no momento que você cria essa ideia de classe perigosa, o que é que acontece com as pessoas? As pessoas tentam, ou seja, evitam fazer parte daquele grupo ou de dar visibilidade àquele grupo social, tá bom? Então, é uma forma também de manusear, tá certo? As pessoas. E aí, os movimentos sociais, eles têm características estruturais específicas, tá certo? Podemos encontrar as seguintes características. Os movimentos sociais podem ser classificados de acordo com suas ações, né?
se elas são voltadas para uma transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas, né? Transformação é o quê? Quando eu falo transformação da sociedade, é conseguir algo novo, alguns benefícios, né? Conservação é manter-se benefícios, tá certo? Também trata-se os movimentos sociais de quê? De manifestações coletivas duradouras, né? Essas manifestações dos movimentos sociais, eles não só reivindicam o direito, eles também fiscalizam os direitos, tá certo? Esses direitos o que é que acontece? Que não são efetivados ou garantidos pelo Estado. Muitas vezes o Estado ele quer tirar, ou então você tem o direito e o Estado não está te dando, né? Então isso faz parte também dos movimentos sociais. Então, duas características comuns de movimentos sociais são que eles não apresentam coordenação única, né? Ou seja, eles comportam o quê? Diversidade de ideias e valores na organização, ou seja, é um movimento formado por várias pessoas, né? E que tem lá várias ideias, vários valores. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, singular, né? E as ações também, o que é que acontece? Se desenvolvem em torno de interesses e necessidades grupais, né? Para criar o quê? Uma nova forma de interação e relacionamento entre esses sujeitos que são o quê? Diferentes, que são únicos, tá bom? E aí surge todo esse discurso, né? Do movimento social. Ele tem relação com o Estado de que forma? Ele é parceiro do Estado ou ele confronta o Estado, né? Tá certo? E aí, a gente entra nesse aspecto aí, nessa ideia, né? Tá certo? Dos movimentos sociais. Que ele acreditou o quê? Acreditou-se antes, há muito tempo, que os movimentos sociais, tá certo? Tinha justamente muito confronto com o Estado, né? Até hoje ainda tem pessoas que falam isso, né? No governo Bolsonaro se discute um pouco disso, né? Por isso se tirou um pouco a valorização dos sindicatos, né? Governo de direita, né? Que é típico, né? E aí o que é que acontece? Por que isso ocorre? Porque o governo, queira ou não, ele é centralizador, ele é autoritário, ele domina, ele quer manter o poder, né? E a gente pensar quem é que domina a política do nosso país, né? É uma elite, né? Majoritária, né? Um certo grupo social. Não são pessoas, né? Tá certo? É o quê? É um certo grupo que está no poder. E aí, muitas vezes, esses políticos são obrigados ao quê? A favorecer o que aquele grupo quer, né? Mas quando o Estado, muitas vezes, ele é mais aberto à demanda, tá certo? O que as pessoas necessitam, tá certo? A sociedade civil, o que é que acontece? Os atores sociais, eles têm mais vezes, eles falam mais com o Estado escuta mais, então evita-se dessa forma confronto e assim começa a existir o que a gente chama de parceria, tá bom? E aí, quais são os objetivos dos movimentos sociais, né? Esse objetivo que a gente já falou anteriormente é o objetivo de transformação e conservação, né? Os movimentos lutam por quê? Por interesses não particulares, mas por interesses coletivos, né? De todas as pessoas. E também visa o quê? Ampliação e manutenção desses direitos que já foram conquistados pelo grupo, para o bem do grupo, não de interesses particulares, certo? Vai além disso. Já os movimentos que a gente chama revolucionário visam, de certa forma, promover uma reorganização radical de toda a sociedade, transformando assim as leis internas que estruturam o Estado. Enquanto alguns querem garantir, né, ampliar direitos e manter direitos, o movimento revolucionário nele quer mudar totalmente a estrutura social. Tá certo? Por isso, hoje em dia, nas grandes críticas ao Partido do Trabalhador, ao PT, né? Porque ele veio como aquele que iria mudar a estrutura do Estado, uma vez que esse próprio movimento se tornou Estado, não que, na verdade, quando ele entrou, ele não fez, né? Por isso, uma das grandes críticas ao PT, tá certo? E aí, o que é que acontece? Né? De certa forma, né? Ele quer o quê? Modificar essas bases que legitimam essa autoridade e esse funcionamento do Estado, garantindo assim mais benefícios para a população, tá bom? E aí, quais são os principais movimentos sociais? Existe o que a gente chama de movimentos tradicionais e novos movimentos sociais. Qual a diferença dos antigos para os novos, né? Os movimentos antigos são chamados também de tradicionais, né? Se constituem principalmente na base da luta de trabalhadores, né? Frente ao capitalismo, né? Qualquer movimento social que luta a favor do trabalho, né? Com essa ideia, tá certo? Ele é o que a gente chama de movimento tradicional, né? Que são os movimentos que travam
fortes embates políticos no Estado, tá certo? Busca transformações de estrutura econômica e social e também buscam superar a opressão da classe trabalhadora frente a esse sistema capitalista, tá certo? Esses movimentos foram aqueles que deram também origem aos sindicatos, às associações de trabalhadores e aos partidos políticos trabalhistas. Exemplos desses movimentos tradicionais, o MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores, o Movimento Estudantil, tá certo? São exemplos desses movimentos mais tradicionais, tá bom? Já os novos movimentos sociais, eles já são esses movimentos que surgem agora, tá certo? E aí, esses movimentos contemporâneos estão mais preocupados em garantir o quê? A consolidação de direito para grupos menores, tá certo? Que é o que a gente chama de grupos minoritários. Não que eles são menores em quantidade, tá certo, gente? Mas eles são menores em questão de visibilidade social, tá bom? E aí, os novos movimentos sociais, que são os movimentos contemporâneos, tá certo? Eles visam justamente isso. Eles visam consolidação de direitos para grupos minoritários, né? Como o grupo negro, o grupo LGBT, grupo das mulheres, né? Que queira ou não, se a gente for ver dentro do processo histórico, foram grupos discriminados, tá certo? E aí, esses movimentos, eles apresentam as 5 características, né? A atuação de uma rede de troca de informação e cooperação, tá certo? A centralização dos movimentos, no movimento tradicional existe uma centralização. Nos movimentos contemporâneos, não, eles são mais abertos, né? Eles não estão só um líder, né? Eles são mais abertos, todo mundo participa, todo mundo pode ser líder, né? Tem tendência ao quê? A base social de militantes, né? Além da estrutura de classe. Né? Enquanto os movimentos tradicionais criticam muito essa questão da classe, né? Como a gente discutiu anteriormente, baseado no capitalismo, aqui não. Ele vê muito nessa questão das questões ativistas, de estrutura, de base social, tá bom? Também existe a emergência de novas dimensões de identidade, né? Ou seja, identidades que até outra hora não existiam, que eram consideradas, né, de forma preconceituosa. Hoje em dia, essas identidades já são vistas, né? Graças a esses movimentos, como o movimento feminista, como eu já disse, o movimento negro, né? Movimento dos direitos homossexuais, né? Tá certo? Além disso, também existe a incorporação de aspectos íntimos e individuais da vida humana em suas agendas de ação. Ou seja, enquanto os outros são aqueles movimentos mais coletivos, aqui o individual ele também entra, tá certo? Dentro da luta, tá certo, gente? E para terminar, né? Existe a alternativa também de canais convencionais de participação das democracias ocidentais, né? Ou seja, o que é que acontece? Os movimentos, esse tipo de movimento vem sofrendo, né? Crises de credibilidade, né? Assim como os partidos políticos, as organizações sindicais, né? Porque esses movimentos mais tradicionais, né, de certa forma, eles, como eu estava falando com a questão do PT, eles não cumpriram aquilo que eles disseram que iriam cumprir. Então, o que é que acontece com isso? Eles perderam, de certa forma, credibilidade, tá bom? Enquanto esses grupos, por serem menores, os contemporâneos, eles não perdem essa credibilidade uma vez que eles observam e olham, tá certo, o contexto total, tá bom? Então, gente, nossa aula fica por aqui. Até mais. Não se esqueçam de se inscrever no jornal, no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? E assistir nossa próxima aula.